Bom dia, pessoal! Hoje a gente tem uma coisa importante para fazer, que é identificar os objetivos de pesquisa, os problemas e os trabalhos futuros que vocês identificaram, espero, nos artigos que vocês propuseram. E a partir disso a gente conseguir delinear, identificar através dos trabalhos dos outros o que pode ser um bom problema de pesquisa e quais podem ser bons objetivos de pesquisa, para daí a gente poder definir os nossos próprios problemas e objetivos de pesquisa. Então a gente vai partir, esse trabalho, esse nosso primeiro trabalho de identificar qual vai ser o nosso problema, o nosso projeto, o projeto que a gente vai propor, primeiro observando projetos de outras pessoas, projetos legais de outras pessoas que foram aceitos e publicados em revistas, por exemplo, ou eventos legais, de boa qualidade. Antes, a gente vai fazer um pequeno parênteses e falar dos tipos de pesquisa. E daí a gente vai poder, já quando debater, quando vocês forem apresentar, falar sobre os trabalhos que vocês leram, tentar classificar os trabalhos de acordo com o tipo de pesquisa que eles fizeram. Então vamos dar uma olhada, vou colocar, são slides também, e a gente vai passar esses slides para vocês, inclusive para vocês terem material, que fala dos tipos de pesquisa possíveis para a gente fazer. Então vamos dar uma olhada, vou colocar aqui para vocês. As duas classes básicas de pesquisa, duas classes principais de pesquisa, são a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. Normalmente, nas áreas básicas de ciência, por exemplo, a matemática, em particular a matemática pura, a física pura e assim por diante, elas fazem um tipo de pesquisa que normalmente é diferente das pesquisas, ou da maioria das pesquisas que a gente em computação costuma querer fazer. Então vamos dar uma olhada. A pesquisa básica, no nosso primeiro slide, diz que ela é orientada para o aprofundamento de um conhecimento científico que já foi estudado. Legal? Então, as ciências puras, por exemplo, a matemática e a física, elas estudam, quem vai pesquisar sobre aquilo lá, vai pesquisar uma nova teoria de conjuntos, outras provas, por exemplo, teoremas, e assim por diante. Tem alguns problemas não resolvidos, como é que eu consigo identificar qual vai ser o próximo número primo, ou se o número é primo ou não, enfim. Na pesquisa aplicada a pesquisa aplicada visa produzir um conhecimento que possa ser efetivamente aplicado na vida real. Então a ideia é que a gente sai do conhecimento teórico, que é fundamental, e sem ele a gente não consegue fazer pesquisa aplicada, mas a pesquisa aplicada usa esses conhecimentos da pesquisa básica para prover resultados para a vida real e dar um impacto, por exemplo, na vida das pessoas, na sociedade e assim por diante. E como a gente trabalha com tecnologia, a gente pode visualizar que a maior parte das nossas pesquisas são aplicadas e podem ser aplicadas nas mais várias áreas da sociedade. Na área de computação, a gente também poderia fazer pesquisa básica, em particular na teoria de computação, por exemplo, na área de algoritmos e assim por diante. Então vocês já viram, análise de algoritmos, por exemplo, complexidade de algoritmos, máquina de Turing e coisas assim. Então, esse tipo de pesquisa é a pesquisa básica para a gente, na nossa área, e a gente usa essa pesquisa para desenvolver os resultados dessa pesquisa, para embasar outras pesquisas aplicadas, então, na nossa área. Então, essas são as duas grandes áreas de pesquisa, básica e aplicada. A pesquisa básica ainda pode ser dividida em pesquisa básica pura e pesquisa básica estratégica. A pesquisa básica pura, que é esse nosso segundo slide, fala sobre o tipo de pesquisa, que é um tipo de pesquisa voltado exclusivamente para o meio acadêmico, sem qualquer tipo de intenção de alterar a realidade. Então eu quero, por exemplo, fazer uma nova prova de teorema, desenvolver um novo tipo de conjunto, uma lógica diferente,
E daí eu não preciso necessariamente achar que aquilo vai ter aplicações, ou pelo menos não preciso identificar a priori quais vão ser as aplicações daquele conhecimento. E o outro tipo de pesquisa básica, chamado de pesquisa básica estratégica, tem a possibilidade de produzir um conhecimento útil para que possa ser eventualmente utilizado em estudos práticos. O que acaba acontecendo é que mesmo a pesquisa básica pura, os resultados dela acabam, talvez não imediatamente, mas às vezes depois de algum tempo, sendo efetivamente aplicados também. Mas o objetivo primário dela, né, da pesquisa básica pura, não precisa ser esse, tá bom? Daí, falando também da pesquisa aplicada agora, vamos ver os tipos de pesquisa que a gente pode ter. Bom, a primeira, uma observação sobre esses tipos de pesquisas é que elas não são excludentes, ou seja, você pode ter mais de um desses tipos de pesquisa, tá bom? Então, o primeiro tipo de pesquisa é pesquisa quantitativa. O nome já dá uma ideia do que ela deve ser. E daí, na pesquisa quantitativa é comum o uso de técnicas e ferramentas estatísticas como principal meio de análise de dados. Então você vai quantificar, você vai estabelecer intervalos de confiança para os seus resultados, você vai dar resultados numéricos, em particular mostrando o método para que esses resultados possam ser repetidos, ser reproduzidos em outras pesquisas, outras pessoas possam comprovar aqueles resultados numéricos, ok? E o outro tipo de pesquisa similar, né, da mesma categoria da quantitativa, ou concorrente à pesquisa quantitativa, é pesquisa qualitativa. Nela é comum o uso de características não quantificáveis, tipo como? Como comportamento, as expressões, os sentimentos, as intenções. Então, por exemplo, às vezes a gente tem análises de texto, né, para, sei lá, comentários que postaram no Twitter sobre alguma marca, sobre algum modelo, sobre algum produto. Alguns desses comentários podem ser metafóricos, irônicos. Então, antes de eu fazer uma análise quantitativa, talvez eu queira fazer uma análise qualitativa. Eu dizer, olha, o que esse comentário quer dizer, tá? Então, e uma coisa que é muito comum é fazer pesquisa mista desse ponto de vista, que traz análises quantitativas e análises qualitativas, como nesse caso que eu falei para vocês. Eu faço uma análise qualitativa para classificar os comentários e depois eu faço contagem de estatística disso aí. Vejo, por exemplo, quantos por cento foram de um jeito, quantos por cento favoráveis, quantos por cento foram desfavoráveis e assim por diante. Outros tipos de pesquisa. A pesquisa também pode ser pesquisa descritiva. Quando uma pesquisa é classificada como descritiva? Esse próximo slide. Quando o objetivo for esclarecer ao máximo um assunto que já é conhecido, descrevendo tudo sobre esse. Então, esse tipo de pesquisa, por exemplo, pode pretender explicar algum fenômeno. Um outro tipo de pesquisa ainda é denominado pesquisa exploratória. Como o nome sugere, nesse tipo de pesquisa é possível identificar um possível objeto de estudo ou problematização, que poderá ser alvo de futuras pesquisas. Então, por exemplo, tem um assunto novo, eu vou fazer uma primeira exploração sobre aquele assunto, sobre aquele tema, sobre aquele produto, à luz de outras pesquisas que já foram feitas sobre produtos similares, por exemplo. Um outro tipo de pesquisa é chamado de pesquisa explicativa. Como o nome sugere de novo, na pesquisa explicativa, o principal objetivo é explicar e racionalizar o objeto de estudo, aprofundando uma pesquisa prévia. Por exemplo, a partir de uma pesquisa exploratória, né, que fez uma primeira análise sobre um objeto, um produto, uma tecnologia, eu vou aprofundar esse estudo e vou explicar algumas coisas sobre ele. No próximo slide, a gente fala de outros tipos de pesquisa.
Um é uma pesquisa bibliográfica e documental, portanto uma pesquisa mais teórica. Qual o objetivo dela? Focar na análise de ângulos distintos que o mesmo problema pode ter. A ideia é que bastante gente pode fazer isso é comum na nossa área, a gente fazer uma pesquisa bibliográfica para descobrir, por exemplo, outras soluções correlatas, né, resolução de outros problemas similares, para, por exemplo, quando essa pesquisa bibliográfica for suficientemente abrangente, para a gente identificar tudo que mais de novo, mais importante foi feito para solucionar aquela classe de problemas. Como a gente já falou antes, às vezes a gente chama isso de estabelecer a fronteira do conhecimento, ou estado da arte. Um outro tipo de pesquisa ainda é um estudo de caso. Esse é um tipo de problema bastante comum para fazer em TCC, tá? Então, olhe bem, né, veja se alguns dos sistemas que vão ser apresentados agora, que vocês vão falar sobre, né, os artigos que vocês leram, vejam se algum deles é um estudo de caso. E muitas vezes o que vocês vão propor para o TCC é um estudo de caso. O que é um estudo de caso, então? É uma profunda investigação sobre algum aspecto específico de um determinado tema. E esse é um tipo de pesquisa comum para TCCs, por exemplo. Então, que tipo de tema poderia ser? Sobre um indivíduo, um fenômeno, um ambiente, um sistema, uma interação, a solução para um grupo de indivíduos e assim por diante. Bom, outro tipo de pesquisa. Pesquisação, que é uma pesquisa de campo em que o investigador se envolve diretamente com o objeto de estudo. Esse é um tipo de pesquisa bastante comum, por exemplo, nas ciências humanas, quando as pessoas vão visitar tribos, por exemplo, né, se inserem num outro ambiente para pegar mais elementos sobre o objeto de estudo deles. Tá? Um outro tipo de pesquisa ainda é pesquisa ex post facto. O que é isso? É feita após a ocorrência de alguma das variáveis ou fenômenos. O propósito é entender como aquele fato foi capaz de alterar determinado objeto no presente ou no futuro. Por exemplo, caiu um meteoro aqui no campus da PUC. Né? Sei lá, aquele meteoro lá, né, causou, alguns fenômenos no céu. Quando caiu, causou algum tipo de fenômeno, tipo um estrago, alterou alguma coisa, e ele próprio pode ter várias cores, vários materiais. Você não tem mais como reproduzir, estudar a queda dele, se ele incendiou, por quanto tempo ele incendiou, já aconteceu. Então você vai fazer uma pesquisa desse tipo aí, depois que o fato já aconteceu. Portanto, ex post facto, tá bom? Depois que o fato aconteceu, você não tem como reproduzir o fenômeno, mas você vai estudar e pode fazer conjecturas do que pode ter acontecido na história. É uma coisa bastante comum. Por exemplo, as pessoas às vezes acham um sítio arqueológico, por exemplo, não tem como reproduzir como as pessoas viviam. Então, através daqueles indícios de ferramentas, utensílios domésticos, enfim, ele vai abrir conjecturas, né, estudar outras coisas também, né, sobre outras culturas daquela região, etc. E tentar explicar, né, estudar aquele fato que não tem como ser reproduzido de novo. Tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai começar com cada um de vocês falando um resumo sobre o trabalho que vocês leram, o artigo que vocês leram, e em particular falando sobre qual problema será que ele resolveu, quais eram os objetivos do trabalho, e será que o trabalho conseguiu atingir aqueles objetivos? Finalmente, como a gente tinha falado na semana passada, normalmente no final do artigo ele traz alguma coisa que é chamada de trabalhos futuros, por exemplo, né? Pesquisas futuras, o que vai ser feito a seguir, em outras palavras. Então, muitas vezes isso trata de objetivos não cumpridos ou cumpridos parcialmente. E principalmente, isso é importante a gente notar, sobre lacunas que ele mesmo já identificou no trabalho dele. E ele, porque nenhum trabalho
né, resolve todos os problemas para sempre. Então é importante que a gente consiga fazer esse trabalho de reconhecer as limitações do nosso próprio trabalho, né, e identificar isso como trabalhos futuros. De um outro ponto de vista, é da gente estudar os trabalhos dos outros, de outras pessoas importantes, e elas mesmo tendo reconhecido o que faltava fazer, a gente aproveitar aquelas lacunas e desenvolver os nossos próprios trabalhos naquelas lacunas de pesquisa, já sabendo que, olha, outras pessoas já identificaram que falta fazer trabalho nessas sub-áreas, e essas sub-áreas podem ser importantes. Tá legal? Então, acho que todo mundo começou já, a gente está começando o semestre, né? Mas todo mundo já está começando a visualizar, possivelmente, qual é o trabalho que a gente quer fazer, né? Através dessa análise de um artigo inicial, compartilhar esse artigo e começar a fazer esse exercício de análise de tema, objetivos, e da gente conseguir identificar qual pode ser o nosso problema de pesquisa e os nossos objetivos. Tá legal? Então vamos partir para essa segunda parte.